Como deixar o seu notebook mais rápido trocando apenas uma peça? Pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje aqui nós vamos falar novamente sobre o SSD, que é um assunto que eu não falo há muito tempo. Vocês estão vendo aqui um na minha mão, esse aqui já vai ser uma dica bônus de hoje, mas segura aí. Eu vou falar bem rápido porque esse canal aqui, ele também fala sobre tecnologia. Quem já é mais antigo aqui sabe que eu trabalho com tecnologia, já atendi milhares de clientes, já fiz mais, já perdi as contas de quantos serviços que eu fiz. São, sei lá, mais de 15 anos aí fazendo isso, né? Na verdade, mais de 17, já até perdi a conta. Então, eu já troquei muita peça, já fiz muita manutenção e nos últimos anos, o que foi mais revolucionário em termos de melhoria, em termos de deixar o computador mais rápido com um custo menor, é isso aqui, se chama SSD. E eu já fiz outros vídeos, recomendo a vocês que olhem, mas esse aqui promete ser um vídeo mais atualizado e de repente mais resumido, né, mais bem explicado sobre o benefício do SSD. Pessoal, isso aqui nada mais é do que um disco onde fica o sistema operacional, os arquivos da pessoa. Então isso aqui ele faz a mesma função de um HD tradicional. Eu poderia facilmente chamar isso aqui de HD. Falar, ó, gente, isso aqui é um HD mais rápido. É isso aqui é um HD mais rápido. Só que o nome é SSD. E como é um SSD, existem tipos diferentes de SSD. Nem todos são iguais a esse. Esse aqui é o mais comum, é o mais popular ainda, que é o SATA, tá? É o tipo SATA. SATA é o tipo do SSD, tá? É uma subcategoria. Então ele tem esse formato retangular, né? Ele tem o mesmo, praticamente o mesmo tamanho de um HD de notebook, embora ele sirva também em computadores de mesa, tá, pessoal? Isso aqui não é só para notebook, não. Ele serve em computadores também de mesa, normalmente. E aí, o que você precisa saber antes de você trocar? Primeiro, saber do seu notebook o que ele usa como disco principal. Então, por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui onde eu deixei um notebook positivo, segundo o que eu mesmo disse, uma Ferrari, né? Foi uma metáfora para dizer que eu deixei ele bem mais rápido. E realmente ele ficou muito mais rápido apenas colocando isso aqui. E o modelo era esse aqui. Porém, existem outros modelos positivos parecidos com aquele que eu fiz no vídeo, onde eles já têm um disco soldado na placa-mãe. E esse é o pior que pode acontecer quando você vai analisar o seu notebook e percebe que ele tem o que eles chamam de... tem a memória MMC, mas basicamente é a memória que fica soldada na placa-mãe. Isso significa que não dá para trocar o disco, tá? Existem alguns casos particulares que até o notebook ele tem o soldado na placa-mãe, né? A gente imagina um soldado, mas não é esse soldado do exército, não. A solda, né? Ele é preso na placa-mãe, ele é embutido na placa-mãe. Então, quando ele é embutido na placa-mãe, não tem nada que se possa ser feito, infelizmente. E existe ainda um terceiro caso, onde o notebook ele tem o NVMe, né? O M2 NVMe, que é um outro tipo de slot, que ele é diferente desse, que ele é mais ou menos, tá? Mais ou menos do tamanho de um pendrive. Ele é mais fino, ele é menor e em alguns casos ele é mais rápido também, tá? Mas essa coisa da rapidez, não se prenda ainda muito a isso não, porque muitas das vezes o ganho é irrisório dependendo do que você vai fazer. Para a maioria dos usuários, esse ganho não é muito significativo não. O mais importante é você saber que tipo de slot tem no seu notebook. Então, o primeiro passo é você olhar na internet o manual dele. Se você tem dificuldades em encontrar um manual, em olhar, eu preciso que você coloque um modelo dele aqui nos comentários, que eu posso até ajudar vocês a esclarecer, tá? E posso recomendar o SSD mais adequado para o seu aparelho. Mas aí você precisa colocar aqui detalhadamente o modelo do seu notebook, tá? Com todos os detalhes, até a série dele é importante você colocar, porque o caso da Positivo foi um desse, que eu coloquei o Positivo Motion, né? E Positivo Motion é uma coleção de modelos. Então, o Motion que eu fiz o vídeo aceitava trocar e tem outros Positivo Motion que não aceita trocar. E isso causou frustração em algumas pessoas, e eu entendo, mas, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Eles criam uma série
de notebooks que devia seguir um padrão, mas elas são bem diferentes em alguns aspectos. Mas assim, a maioria conseguiu resolver o problema direitinho, só que esse vídeo, como ele prometia ser mais detalhado, né? Então eu estou trazendo aqui essas diferenças. Então se você tem essa dúvida, mas quer deixar o seu notebook mais rápido, coloca aqui o modelo que eu ajudo e indico para vocês um HD com o modelo e a marca adequada, que é o próximo passo que eu quero falar aqui para vocês, que são as marcas, tá? Não é qualquer marca que é boa para você trocar. E eu digo isso porque tem alguns YouTubers, influenciadores, que eles, não sei se recebem ou não da marca, se eles lucram ou não com isso, mas eles indicam muitos equipamentos chineses, equipamentos muito genéricos. O problema não é ser chinês ou não. O problema é que são algumas marcas genéricas que são muito mais baratas, mas que elas não têm confiabilidade, tá? E a confiabilidade nesse caso é importante porque é aqui que você vai guardar suas coisas. É aqui que o seu sistema operacional vai ficar. E outra coisa, se isso aqui der problema, e você trabalha de home office, depende do seu equipamento para trabalhar, você pode ficar sem o seu computador por alguns dias porque você colocou um disco ruim, sendo que a economia nem justifica tanto, pessoal. Às vezes é uma peça que custa ali 30, 40 reais a menos, mas é uma peça que não é confiável. Então eu que sou muito chato com isso, eu não recomendo, tá? Eu não gosto, eu acho que é uma economia burra, é uma economia realmente pobre, não tem nada a ver com ter dinheiro ou não. Você que está aí, que leva uma vida simples, que recebe um salário mínimo, você tem total condições de comprar uma marca boa. Inclusive essa aqui, ó, eu falei que ia ter um bônus, né? Essa marca aqui, a Data, né? Ou a Data, como alguns gostam de chamar. Mas essa marca aqui é muito boa. Ela tem tradição na fabricação de memórias RAM. E não estou sendo patrocinado por ela, não. É porque eu trabalho há muito tempo com essa marca. Ela é antiga. E eu vou aqui falar de algumas que eu trabalhei. Se eu esquecer de alguma, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo. Então fique atento aqui. Sempre fique atento ao primeiro comentário fixado ou à descrição do vídeo, porque eu sempre coloco, na maioria dos casos, eu coloco alguma coisa importante que vai ajudar vocês. Então fiquem de olho aqui. Esse aqui é um que eu vou deixar aqui, é o Adata, né? Esse aqui, inclusive, vai para o notebook de uma cliente que vai fazer esse upgrade. Outra marca também é a Kingston, que talvez seja aí a mais conhecida de todas essas aqui que a gente costuma falar. A Kingston é muito boa. Aqui em casa eu tenho um computador de mesa principal e eu tenho um notebook principal para fazer os trabalhos. Essa marca aqui está no meu notebook, que eu coloquei lá. E a Kingston está no meu PC principal também. E os dois estão, sei lá, os dois eu instalei em 2019, faz as contas aí. Então, nesse momento, ele tem aí quase 6 anos que eles estão instalados e funcionando perfeitamente. E então, até a questão da durabilidade é uma questão que eu acho muito interessante, comparado a qualquer coisa na história da informática que prometia resultados grandes, né? Mesmo você comparando com placas de vídeo, por exemplo, é impressionante a durabilidade que tem o SSD, e eu sou um cara que usa muito esses equipamentos, principalmente o PC, né, o PC de mesa, e ele está lá firme e forte com o mesmo SSD de antes, certo? E o resultado é incrível, pessoal. Ele fica muito rápido. Quando você troca um HD tradicional por um SSD, ele vira outro equipamento. O que você precisa saber para trocar é saber abrir o equipamento para trocar a peça, certo? Por isso que eu acredito que muitos de vocês vão comprar e talvez pedir algum profissional, alguém que você conheça para fazer esse serviço, né? E você precisa também reinstalar o sistema operacional. Por quê? Como eu disse, o seu sistema vai ficar aqui dentro. Então, trocou a peça, agora você não tem mais sistema, certo? Porque o seu Windows estava no HD que você tirou. Então, faça um backup dos seus arquivos, copie os seus arquivos mais importantes num pendrive ou num HD externo, para não ficar sem eles. E aqui, quando você colocar um novo SSD, você vai ter que reinstalar, seja o Windows 10, o Windows 11, Linux, aí vai ficar com você, vai ficar por sua conta, certo? Se você não tem esses conhecimentos, tem dificuldade com esses dois processos, a minha dica é que você realmente deixe com um profissional
e comparado a qualquer outra coisa que você faça no seu notebook, não vai ficar tão caro, tá bom? Pessoal, é isso. Esse aqui é para ser um vídeo definitivo nesse ano em relação a SSD. Isso não quer dizer que a gente tenha que encerrar a conversa por aqui. Os comentários estão à disposição, então podem perguntar aqui o que vocês precisam saber. Coloca o modelo do notebook de vocês, que eu, poxa, tranquilamente posso recomendar para vocês aí modelos e marcas aí, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau!